Então, tentando corroborar aqui com o maravilhoso trabalho de Benedito Barbosa, ou mais conhecido como Benê Barbosa, especialista em segurança pública aqui no Brasil, autor de pelo menos um livro importante sobre a farsa do Estatuto do Desarmamento, a inconstitucionalidade do Estatuto do Desarmamento, a farsa da plebiscito das armas, a farsa da violência aqui no Brasil, né, ligada à posse de armas, né, autor de vários artigos importantes, ministra palestras aí há décadas sobre o assunto. E aqui no caso eu quero focar pelo menos em uma palavra, para que fique tentar ser mais preciso, mais claro, sem que eu me atrapalhe aqui no texto e seja prolixo, né? Então a questão da violência, quando ele fala violência, né? Como em qualquer outra situação, em qualquer outro debate, né? Você vai falar um debate religioso, um debate científico, né? Não se pode dizer que existe uma pessoa chamada religião, nem uma pessoa chamada ciência, nem uma pessoa chamada Estado, assim não se pode dizer que existe uma pessoa chamada violência. Então ele, numa das últimas palestras dele, explicou que, né, procurando desmentir ali a farsa ali das estatísticas, né, promovidas por grupos esquerdistas de que a violência é a causa das mortes aqui no Brasil, ele vai desconstruindo, vamos dizer assim, pegando né, falando de uma forma um tanto acadêmica, desconstruindo todo esse mito, explicando que não é a violência. Não existe uma pessoa chamada violência. E que o fator que determina aqui essa assombrosa quantidade de mortes aqui no Brasil, essa estatística que se expandiu ao longo desse tempo todo, sobretudo durante o governo PT, né, sob a égide do Estatuto do Desarmamento, que foi sancionado em 2004, o fator é a criminalidade. Né? Só que a criminalidade só pode ser perpetrada, cometida por indivíduos. E a maior motivação da criminalidade, isto é fato, vem das consciências. É de cada consciência individual. Né? Pode-se até abrir um debate a respeito de condições sociais que possam induzir ao crime, mas as condições sociais não são fatores determinantes da consciência de cada pessoa. Porque se assim o fosse, todas as pessoas que estivessem em condições desfavoráveis, na miséria, na pobreza, na sarjeta, ou vivendo no pior lugar possível, estariam sujeitas ao crime. Então quer dizer que a consciência das pessoas, na visão das pessoas que produzem essas estatísticas, a consciência das pessoas é uma consciência extremamente plástica. Ela não tem firmeza, os valores não são agregados ali. Né? Ou aquela famosa frase que troço imbecil, né? Infelizmente, todo mundo, até pessoas que nós amamos, ficam soltando frases, né? Frases soltas, né? Tipo, nós somos o produto do meio. O caralho que somos o produto do meio. O caralho, isso sim. Tá? Se fôssemos o produto do meio, né? Então, vamos dizer assim, haveria, vamos dizer assim, uma espécie de distinção rigorosa entre cada classe, ou cada situação, ou em cada bairro, ou em cada casa. Né? Tipo assim, um não se comunicaria com o outro. Né? Se eu sou católico, então eu não me comunicaria com um evangélico ou com um ateu. Né? Porque eu sou o produto só daquele meio. Se eu sou um produto daquele meio, né, rigorosamente um produto do meio, então a minha comunicação e, por conseguinte, a minha flexibilidade com outro meio seria quase impossível. Então é claro que essa é uma frase besta. Nós somos o produto no meio em certa medida, né? Vamos dizer assim, estamos vivendo esse tempo, né? Então, é claro que muitas coisas que fazem parte só desse tempo também nós adquirimos, mas isso não determina o caráter imortal da nossa alma, nem a nossa consciência do infinito. No fim das contas, qualquer pessoa de bom senso, qualquer pessoa inteligente sabe, né, estando próximo da morte, ela começa a perceber coisas para além desse mundo. Ou seja, ela deixa então de ser um produto do meio. E sobretudo a nossa consciência. Né? Então a questão do o que gera violência é o fator criminalidade, que por conseguinte só pode ser perpetrado por indivíduos. Você tem a humanidade ao longo do tempo foi amadurecendo, sim, mas cada indivíduo em particular vai amadurecendo. Né? E é claro, por exemplo,
E a violência, a questão de a violência ser absolutamente negativa, o Bené Barbosa deixa muito bem claro, não é bem assim, porque se um criminoso invade uma casa e o proprietário da casa decide agir com violência para defender a sua família, nesse caso a violência foi positiva, porque ele pode até matar o invasor, mas ele matou o invasor não porque ele tem sede de sangue, porque ele é um sádico, né? Mas sim porque ele tem que defender, ele está no dever e no seu direito de defender a sua família. E se não há conversa com ele, primeiro, o que o cara tem que invadir a casa dos outros? Me diz. Você aí, criminoso, que mete um cano na cintura e quer invadir a casa dos outros, qual que é a tua? Você está pensando o quê? Você está pensando que você vai entrar na casa dos outros e os outros têm que ficar quietos? Tem que virar a bundinha para você? Vai tomar bem no meio do teu cu. Né? Se não há conversa, então a única solução é agir com violência para que pessoas inocentes, né, no caso ali, ou patrimônio, não saiam lesados. Então, a violência, ela não é necessária, mas muitas vezes ela é inevitável e nem sempre ela é negativa, porque às vezes ela é o único meio de que dispõe uma pessoa de bem para defender o seu lar do invasor, de uma pessoa mal intencionada, do mau caráter que está disposto a ir até as últimas consequências. Que é o caso lá daquele filho da puta, daquele terrorista lá na ponte Rio-Niterói. 4 horas ameaçando tacar fogo em todo mundo dentro do ônibus, e isso não era um blefe. Ele prendeu as pessoas dentro do ônibus, um em cada banco, pendurou garrafinhas com combustível em cima das pessoas e estava pronto a tacar fogo em tudo. 4 horas, o cara aterrorizando pessoas, ameaçando matar as pessoas da pior forma possível, as pessoas que estavam em seu poder, atrapalhando o trânsito, atrapalhando a vida das pessoas, né? As pessoas tendo que aguentar aquilo quase 4 horas, bom, não tem conversa. Então a polícia tem que agir com violência, né? Agora, não é que a polícia está louca para agir com o sniper, está louco para usar da sua habilidade. Ele está sendo chamado ali para trabalhar, meu filho, e para tentar salvar outras vidas. Porque você tem um filho da puta, né, que se autodeclarou louco, é louco, mas não rasga dinheiro, porque exigiu 30 mil. Né? Vai tomar no cu. Então é claro que não é a violência é só uma consequência. Consequência o quê? De ações criminosas que são da responsabilidade de cada indivíduo. Né? Por exemplo, o René Girard explica que é claro que as leis têm que estar agindo em primeiro lugar. Quando ele, lá no Violência Sagrada, ele explica que para que se evitasse uma sequência de vinganças entre uma tribo e outra, caso um membro de uma tribo matasse o membro de outra tribo, para que se evitasse uma violência maior, se estabeleciam acordos. E ao longo do tempo, nesse processo de amadurecimento, durante séculos, doloroso, se estabeleceram as leis. E esse raciocínio ele é muito bem amadurecido ainda pelo Roger Scruton, no livro Alma do Mundo, em que vocês têm as relações interpessoais. É das relações interpessoais, então, que cada indivíduo vai tendo noção de direitos e deveres, até onde ele vai. Né? E hoje isso está mais do que estabelecido na prática e na doutrina, seja na doutrina jurídica, seja na doutrina religiosa, seja na doutrina de um código civil. E a pessoa que não está informada disso tem que ser instruída nisso. Um desajustado social. Agora, se ele insiste em transgredir essas leis, como o Caim, né? Inclusive aqui recomendo o belíssimo estudo de Leopold Zonde, né? Caim e Cainismo na História Universal. Quer conhecer como a ação criminosa, aquela que gera violência, vem do indivíduo? É só estudar esse livro, Caim e Cainismo na História Universal. Ali explica antropologicamente e também dentro da ciência da psicologia que toda ação criminosa e que gera violência, ela vem do indivíduo em primeiro lugar, independentemente das circunstâncias. As circunstâncias podem até induzir a isso, mas elas não determinam a consciência. Né? E então aqui, só que hoje se tenta, sobretudo em meios onde as pessoas não têm informação, sejam em favelas, em comunidades pobres, enfim, lugares onde as pessoas são mais ignorantes,
se tenta fazer aquilo que o Sérgio Augusto Avelar Coutinho deixou muito bem claro no livro Cadernos da Liberdade, que tenta modificar o senso comum. Mas para corroborar com isso aqui, ó, você tem aqui nos modelos éticos de Antônio Paim, assim, ó, nesse trecho da página 22. A rigor, a ação humana, só no plano individual, pode ser racional. O verdadeiro característico do ente humano é a capacidade de conceber um fim e dirigir para ele as próprias ações, sujeitando-as a uma norma de proceder. Isso aqui é um dado universal, porque até traficantes, um grupo de traficantes pode agir segundo essas normas, né? Só que eles vão agir, só que tudo se estabelece um sistema nesse sentido, só que ele vai sempre na linha do mal, na linha da imposição, né? É uma organização, né? Vai se estabelecer uma ética, uma consciência entre eles, voltada para uma determinada finalidade. E essa finalidade é o quê? Ou é manter-se, né? Sobreviver, né? Viver uma vida abastada por meio da indução ao vício, né? E do comércio de narcóticos que mantenham esse vício nas pessoas, né? Isso seria, né? Isso é assim evidentemente errado e perigoso, mas que na ética, na ótica dessas pessoas seria apenas um ganha-pão, né? E a defesa deles mais comum é as pessoas que querem, somos nós. É verdade, as pessoas querem, mas não é porque a pessoa quer que você vai lá e vai fazer. É a mesma coisa nos clubes de sadomasoquista. Não é porque a mulher quer tomar tapa na cara ou tomar chicotada no lombo, né, ou nas nádegas, que o cara tem que fazer isso e se sentir um macho. Ele vai, não, não vou fazer isso. Isso vai contra os meus princípios, machucar alguém, mesmo que a pessoa queira. É a mesma coisa aqui. Então vai ser uma relação sádico-masoquista entre traficantes e dependentes. Mas, aqui ó, prosseguindo. De sorte que a moral há de conservar inelutavelmente essa ambiguidade, de exigir um momento de reflexão, preservando simultaneamente uma componente irracional intransponível, né? Outra atenção da moral, aqui no meu entender, esse é um trecho bastante importante. Outra atenção da moral há de consistir na sua componente subjetiva, pressupondo ao mesmo tempo princípios válidos universalmente e, portanto, constitutivos de determinada objetividade. Assim, pode-se dizer que a moral pode ser definida como o acordo entre a consciência e os preceitos consagrados, né? Se uma pessoa vive numa favela e ela está, por exemplo, já que na favela é muito mais fácil entrar o crime prevalecer, porque entra pouca lei lá, então ela pode, né, perceber que existe uma certa um determinado tipo de conduta que prevalece ali. Vamos dizer assim, como ele fala aqui, pode-se dizer que a moral pode ser definida como um acordo entre a consciência e os preceitos consagrados. Vamos dizer, os preceitos consagrados num determinado meio sejam essa da consciência modificada, de que o bandido ele é sempre uma vítima da sociedade, certo? E as pessoas que não são bandidos, mas que têm que conviver talvez com esse senso comum que pode surgir num meio pobre, numa favela, elas tenham que conviver com isso e vamos dizer assim, elas não tenham culhões para aprofundar isso numa meditação, ou não tem até chance de perceber isso. Simplesmente são passivas a essa crença e não conseguem, vamos dizer assim, não conseguem vencê-la, né? Seja por medo, seja por algum outro motivo. Então, é aqui que entra, que ele diz, o senso comum modificado, né, agentes que tentam modificar o senso comum, eles agem nessa clave, no meu entender. Então, no âmbito de sua competência, entretanto, a consciência será o autêntico juiz, mas tendo presente a circunstância de que não lhe há de competir a instauração de uma nova moralidade, ou seja, o que se tenta fazer aí, agentes, vamos dizer, agentes esquerdistas, tentam exatamente estabelecer uma nova moralidade, a moralidade do bandido sobre o sistema. No caso, sobre os departamentos de polícia. Eles é que são os maus. Não que a polícia não possa agir de forma negativa, muitas vezes age, mas essa não é a natureza do departamento de polícia. Agora, se você pega lá, por exemplo, no filme A Cidade de Deus,
quando o Mané Galinha lá tá querendo se vingar do Zé Pequeno, né? O Zé Pequeno tá perseguindo ele e tal. Ele vai entrar pra uma outra gangue lá, né? Esqueci o nome agora do chefe da gangue lá. E daí eles vão estabelecendo umas normas para ele. Ó, você vai ter que fazer isso, nós temos que levantar fundos para a boca, então nós vamos fazer assalto, vamos fazer sequestro, né? Vamos trocar tiro com a polícia, nós temos também que lutar contra a gangue aí do Zé Pequeno. E o Mané Galinha ele não queria participar de nada disso, ele só queria estar ali para se vingar do Zé Pequeno. Só, ele não queria, ele não era criminoso. E lá pelas tantas, né, não conseguindo acordo entre ele e os marginais ali da gangue, o líder da gangue abriu a porta e falou: cai fora, Mané Galinha, você não é bandido. Exatamente. Então, eles estão agindo conforme os valores que eles estabeleceram, né, que eles são uma gangue, que eles vão se impor, eles querem traficar droga, eles querem viver às custas do vício das pessoas, e eles estão dispostos, para arrecadar fundos, a praticar todo tipo de crime. Esses são os valores que eles compartilham entre eles. E isso, né, é o princípio do ato criminoso que vai culminar na violência negativa. Né? Então, o Mané Galinha ali, que era um cara que tinha um pouco mais de consciência, ele não conseguia se encaixar naquilo ali. Entende? Daí, nesse caso, pode-se recorrer a isso aqui. Depois ele acaba entrando, o Mané Galinha acaba, a consciência dele enfraquece. Então ele aqui que entra. Assim posso dizer que a moral pode ser definida como acordo entre a consciência e os preceitos consagrados, ali naquele meio. Né? Ou seja, ele se deixa perder. Né? Ou seja, a autonomia da consciência do Mané Galinha lá no filme Cidade de Deus, ele não perdeu aquela autonomia, ele sabia que estava fazendo errado, mas ele estava movido por uma outra motivação, que era o crime também, era o se vingar de maneira criminosa. Ele poderia simplesmente ter saído de lá, pegar a família dele e rapar fora daquele lugar. Mas ele decide pelo crime. É mais ou menos assim que funciona. E pensa quantos agentes aí de partidos comunistas aqui no Brasil se infiltrando anos e anos, décadas aí nas favelas e fazendo esse tipo de mudança de consciência nas pessoas. Então aqui ele está colocando, se a pessoa acredita que isso é um valor universal, de que o bandido é sempre uma vítima da sociedade, então ela está legitimando o crime. E ela pode estar, em geral, estão iludidas, mas se ela faz isso consciente, então ela é corresponsável pelos crimes. Ela está legitimando o crime. Entendeu? É assim que funciona. Então é claro que a gente tem que ter cuidado. É claro que o Bené Barbosa está certo. Né? Só existe o crime porque existem pessoas dispostas a praticar, a transgredir as leis. Senão não existiria o crime. Era mais ou menos isso.